Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como vocês podem ver, o vídeo fala sobre Germancano, o principal jogador do Vasco na temporada. No momento, o principal atacante do Rio de Janeiro, ao lado do Evanilson do Fluminense. Então, vamos falar um pouco sobre ele, sobre a carreira dele, os números, por onde ele passou e por que ele é tão importante para o Vasco da Gama. Bom, começou no Lanús, na Argentina. Ele marcou 2 gols e fez 24 jogos. Depois ele passou pelo Chacarita Juniors e marcou 1 gol em 7 jogos. E jogou também no Colón, mas não marcou nenhum gol, mas fez 5 jogos somente. Depois dessa passagem pelos 3 clubes na Argentina, ele foi para a Colômbia, jogou no Deportivo Pereira e marcou 8 gols em 19 jogos, melhor dizendo. Depois ele foi para o Nacional do Paraguai, já é um clube um pouco maior. Ele marcou 4 gols em 18 jogos, ainda assim não teve um bom desempenho. Ele também passou 5 vezes pelo Independente Medellín, já é um clube grande, um clube tradicional na Colômbia. Ele marcou 96 gols em 138 jogos. E também passou pelo futebol mexicano, jogou no Pachuca e no León. Jogou 2 vezes em cada clube, ele marcou 8 gols em 33 jogos. Pelo Pachuca e no León marcou 13 gols em 48 jogos. E no Vasco, 16 jogos, 12 gols. Esses dados estão no site ogol.com.br, no Transfer Market, vocês podem conferir lá depois. Porque ele é muito importante para o Vasco. Ele é muito importante para o Vasco porque ele não marca só gols, ele abre espaço para a chegada de quem está vindo do meio, quem está na ponta. Auxilia muito o Benítez na criação da jogada, auxilia o Thales Magno também, auxilia o Felipe Bastos, enfim. Ele não é só um fazedor de gols, ele é um jogador para a equipe, ele é digamos, um atacante completo. Então, esse é o principal jogador do Vasco, é a chave do sucesso do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil perdeu, mas está com chance de classificação, já que o Goiás está muito mal das pernas. Então, tem que ser olhado com muita atenção esse jogador. Não sei se o Vasco consegue segurar ele muito tempo, porque o Vasco, como todos sabem, ainda não está bem financeiramente, então talvez uma proposta de 5 milhões de euros, 4 milhões de euros o Vasco venda. Acho que o Vasco tinha que tentar renovar o contrato dele logo, aumentar o salário, botar uma multa rescisória alta para que o Vasco consiga negociar posteriormente com um valor maior do que teoricamente conseguiria no momento. Eu acho que também os clubes brasileiros têm que começar a garimpar mais o mercado sul-americano, como o Vasco fez com o Benítez, como o Vasco fez com o Cano. O Benítez também está jogando bem no Vasco, os jogos que ele tem feito. Ele tem participado bem no último jogo, por exemplo, ele roubou a bola pro primeiro gol do Vasco, se eu não me engano, se ele não deu assistência. Ele praticamente iniciou a jogada, então é um jogador muito importante pro Vasco. Você vê o Flamengo fazendo isso com o Cueja, o Vasco agora com o Cano, o Fluminense fazendo com o Fernando Pacheco, com o uruguaio Michel Araújo. Então, o Botafogo também fez com o Barrandegui, lateral direito, e outros jogadores também já fez no passado, contratando jogadores ali, um atacante chamado Ferreira, que marcou muitos gols pelo Botafogo no curto período que ele teve ali na Série B, se eu não me engano. Então, acho que os jogadores têm que começar a fazer mais isso, porque você perde muito talento para futebol, como o futebol americano, por exemplo, o Barco, que ele era do Independente, jogou a final da Sul-Americana, melhor dizendo, contra o Flamengo. Ele já estava sendo negociado com o clube da MLS, o Atlanta United, se eu não me engano, sendo que ele só tem 18 anos. Como é que um jogador desse não tinha aparecido no futebol brasileiro ainda? O Lautaro Martinez, outro exemplo também, ele já subiu para o Racing, já praticamente vendido para a Inter de Milão. Como é que o brasileiro viu antes? Acho que tem que ser feito isso com mais afinco, de melhor forma. Os clubes têm que investir nos scouts para buscar esses jogadores. Fazem muito isso com os clubes brasileiros. O Flamengo faz isso muito com o Desportivo da Brasil, do Espírito Santo, contratando o Ronaldo, por exemplo, Léo Duarte, enfim, Rodrigo Muniz. O Fluminense com o Evanilson, ele não é da base do Fluminense especificamente. Ele terminou a formação dele no Clube das Laranjeiras, então por que não fazer isso com os clubes sul-americanos? Não só os clubes cariocas, os clubes paulistas, enfim, o futebol brasileiro como um todo tem que fazer essa garimpagem melhor. Como é feito na Europa, muitas vezes os clubes acham jogadores em outros países da Europa ou países africanos que são bons. E aqui no continente sul-americano a gente vê pouco fazendo isso. Você vê, por exemplo, muito argentino jogando bem no México. Poderia vir aqui pro Brasil, poderia vir pro Brasil, para os clubes grandes daqui do Brasil. Você vê muito argentino no Campeonato dos Estados Unidos, poderiam estar aqui no Brasil também, já que a nossa moeda em relação ao peso
que é a principal moeda da América Latina entre esses países, tirando o real, é muito forte, né, com relação a elas. Então acho que os clubes brasileiros podiam investir melhor nisso. E o Cano, como a gente vê pelos números, também é o principal responsável pelo Vasco está nesse momento desse vídeo ser líder do brasileiro. Então ele tem 3 gols em 3 jogos no brasileiro. Ele ajuda muito o Vasco, então e essa liderança tem que ser comemorada pelos vascaínos, já que o Cano, já que o Vasco, melhor dizendo, não era líder desde a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. Então tem que ser muito comemorado pelos vascaínos, sim, é importante. Ainda mais que foi no momento que foi aniversário do clube. Então, por sinal, parabéns ao Vasco da Gama pelos 122 anos de existência. Um clube grande, importante para o Brasil. E eu acho que clubes como Vasco, Flamengo, Corinthians, independente de qualquer coisa, nunca vão morrer, porque o Vasco, Flamengo e Corinthians, como eles são clubes populares, então a torcida leva esses clubes para frente. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para receber a notificação do vídeo quando ele for enviado antes de todo mundo. Continue dando like, comentando, que isso gera engajamento. O YouTube entende que você gostou do vídeo. Além disso, compartilha com outras pessoas. Esse é o vídeo de hoje, como eu disse. Valeu, falou e tchau.